Escola Normal Superior TPT, uma escola de formação de professores. Já fui reitora da Universidade de Amílcar Cabral e também ocupei alguns postos no governo do meu país. Neste momento sou deputada da Nação e na Assembleia eu sou presidente da Comissão Permanente para as Mulheres e Crianças, é uma comissão que trabalha sobre as leis, trabalha sobre tudo que diz respeito aos suportes legais para a proteção da criança, para a proteção também das mulheres. E a nível da CPLP, eu sou presidente do Grupo Nacional de Parlamentares que representam a CPLP nos nossos países. Nós somos 40 parlamentares a nível da CPLP e 5 parlamentares do país. Estamos lá, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, e somos ali naquele grupo que discute também as questões da circulação, a questão da mobilidade, a questão da política, a questão da estratégia a nível da sociedade. Eu estou nesse grupo de trabalho, eu chamo de grupo de trabalho, eles chamam de comissão. Eu estou na comissão 1, que é a comissão que se ocupa de estratégia, de cidadania, de circulação, de mobilidade. Nós estamos a discutir neste momento a questão dos vistos, vários passaportes, oficiais de serviço, diplomático, passaporte comum, como é que vamos gerir isto. Estamos agora também a tratar a nível da CPLP a questão do reconhecimento dos diplomas nos vários países. Nós sabemos que cada um dos nossos países da comunidade da CPLP tem o seu estágio de desenvolvimento. Uns são mais adiantados, outros são menos adiantados, mas lá estamos nós, essa comunidade, tentando fazer o melhor, acordando os nossos governantes para a questão da legalidade. Bom, hoje estou aqui porque a professora Iris, mais a professora Mariana, da pós-graduação em História, me convidaram para estar durante este período de 10 ou 11 dias para partilhar convosco a minha experiência enquanto professora, enquanto estudiosa de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, não sei se já ouviram falar, se não, eu vou fazer uma descrição a pedir. Quem já ouviu falar de Amílcar Cabral, levanta o braço. Para eu ver quanto são. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, já somos muitos. Então vamos fazer o que Cabral disse. Amílcar Cabral é um líder guineense, um panafricanista, que organizou e conduziu a luta pela independência da Guiné e de Cabo Verde. Nós costumamos dizer que Amílcar Cabral é o pai da independência da Guiné e de Cabo Verde. E nós hoje vamos falar de Cabral, mas também com base naquilo que ele chamou de cultura. Cultura, mas numa perspectiva holística, tal como quando ele fala da educação numa perspectiva holística. Diz que a educação deve ser transformadora, a educação deve ser construtora. Significa que quando educamos alguém, quando formamos alguém, essa pessoa deve estar preparada para a vida adulta. Ela deve sair da universidade, sair do centro de formação para ser aquele cidadão que vai contribuir para a transformação da sociedade. Sem isso, a educação não está a fazer o seu papel. Ele fala também na questão da luta de libertação nacional
dizendo que a luta à libertação nacional é um ato de cultura. E é um ato de cultura porque quando o colonizador chega e diz que tudo aquilo que é teu não vale, não presta, não serve, ele está a minimizar, a desprezar aquilo que é teu, está a mostrar que ele tem outras perspectivas civilizacionais que tem prestar, ou que quer dar, e faz uma lavagem cerebral. É por isso também que Cabral fala na reafricanização das mentes. Porque diz que com a presença colonial nos nossos países, eles despiram, não só tiraram os nossos minérios, não só tiraram aquilo que nós tínhamos de bom, de melhor, em termos de os bens que nós temos na nossa natureza, mas eles também quiseram despir-nos das nossas identidades. Disseram-nos que adorar os nossos antepassados, os nossos ancestrais, que é coisa do diabo. Disseram-nos que usar os nossos panos de pente iguais a este, como nós agora imortalizamos Cabral através de uma homenagem dele nos panos de pente para o centenário dele. Eles entenderam que nós não tínhamos condições de ser pessoas civilizadas e cidadãs e cidadãos. Porque tudo aquilo que nós fazemos, mas não da forma civilizada. Para eles, nós até nem sabemos chorar. Eu vou emprestar as palavras da Lourdes. Nós nem choramos com dignidade. Porque os pretos choram, gritam, caem, deixam as lágrimas descer cara abaixo, dão cambalhotas, sentam, porque na nossa terra é assim, pelo menos a nível dos manjados, dos papéis, dos balantas, que são grupos étnicos da Guiné-Bissau. Quando as mulheres choram, elas têm que dar cambalhota ao chegarem ao sítio onde estão no fundo. Depois é que se sentam, choram, em pranto. Para eles, isso não é chorar com dignidade. Chorar com dignidade é ter um lenço na mão e atrapalhar as lágrimas antes que elas deixem cara abaixo. E nada de gritos, nada de ai, 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 nada de oi, oi, oi. É chorar suspirando. Então, tudo isto, quando a gente fala, parece uma brincadeira. Mas tudo isto vem num documento, vem num decreto que diz quem é civilizado, quem é indígena, e inclusive criaram o Estatuto do Indígena. O Estatuto do Indígena que não permitia ao indígena fazer a quarta classe. O indígena estudava nas escolas missionárias, da primeira até a terceira classe. Quando quisesse avançar para fazer essa quarta classe, era solicitado o bilhete de identidade. Porque o bilhete de identidade era a ferramenta que permite ao indígena aceder à quarta classe. Mas, quando o indígena vai tirar o bilhete de identidade, uma das coisas que é pedida é um certidão, um certificado que diga que ele... Saúde. Que diga que ele já tem o bilhete de identidade. Chega para tirar o bilhete de identidade, pede um certificado que diz que ele já tem a quarta classe. Portanto, ele fica no vapém, vai à escola, entrega todos os documentos, mas falta o bilhete. Se você vai fazer o exame e não tem bilhete, então como é que vai tirar o bilhete? Vai para a Conservatória do Registro Civil para tirar o bilhete. Pergunta, mas você já tem quarta classe, por acaso? Não, ainda não. Então, como é que vai tirar o bilhete de identidade se não tem quarta classe? Volta lá para a tua escola e vai fazer a quarta classe. E assim eles acabam por colocar os nativos contra a parede sem a possibilidade de avançar. Imaginem que a Guiné-Bissau teve o seu primeiro liceu em 1950. Enquanto que Angola, Moçambique, Cabo Verde já tinham o ensino superior. Por quê? Porque esses países
eram considerados colônias de assentamento. Eles pretenderam e construíram todas as infraestruturas básicas, construíram cinemas, construíram teatro, Palácio do Governo, Palácio da República, Palácio de Justiça, todas as infraestruturas que você encontra na Europa, você vai encontrar em Angola, vai encontrar em Moçambique e vai encontrar em Cabo Verde. Mas na Guiné não. As construções eram precárias e tudo que eles faziam era algo de nós não vamos ficar aqui por muito tempo, porque isto aqui é uma colónia de exploração. Nós éramos uma colónia de exploração. Eles estavam lá só para tirar os inertes, para tirar o mel, a madeira, todos os viveiros marinhos, a madeira, a chatice, o coconote, a mancar, o amendoim, óleo de palma, óleo de dendê, como vocês dizem, o caroço, óleo de dendê. Há dois tipos de óleo de dendê. Há um óleo que sai do fruto, que é vermelho, há um outro óleo que sai do caroço, aquele caroço durinho de dendê é partido e tem lá dentro um filhote que é tirado para fazer óleos que servem para cosméticos. Então eles tiravam tudo que podiam tirar, desde o mel, o cachu e outros benesses que a natureza dá a Guiné-Bissau. Eles descobriram ouro e foram tirando aos poucos. Descobriram também que a Guiné tem bauxite, a Guiné tem fosfato, que tem possibilidades de petróleo, e disseram, não, isto a gente guarda em Angola, Moçambique tem ouro, tem petróleo, tem diamantes, tem ferro, tem outros minérios, então vamos para lá, é lá que nós vamos estar a viver e a explorar. Este ainda vamos tirar daquelas coisas que não há nos outros lugares. Então, nós, infelizmente, não tivemos a possibilidade de ter aquilo que outros países tiveram. A nível da ausência de escola, o que é que isto traduziu para os guineenses? Enquanto que nessa altura, nos anos 20 de 1900, nós já tínhamos Angola como um ensino superior, Moçambique com ensino superior. Isto significava o quê? Que mesmo sendo um ensino elitista, uma educação alienante, os nativos podiam estar na escola. E assim constituíram um grupo de intelectuais desses países que criaram movimentos literários, criaram movimentos em algum momento para contrariar o discurso hegemônico ali do colonizador. E em Angola vamos encontrar um movimento, vamos descobrir Angola. Em Moçambique nós temos um grupo que fundou a revista Mensal, onde publicavam alguns dos seus escritos, poemas e outros. Em Cabo Verde temos os claridosos, que são os que estiveram no grupo chamado Claridade, em que eles também faziam o mesmo, embora hoje as análises que nós gostamos de ler e de julgar os outros com as nossas críticas, já se diz que os claridosos não eram pró-independência, não eram pró-liberdade, que eles estavam mais de acordo e que julgavam mais para a presença colonial. Então, que eles não eram um movimento literário que contrariasse aqueles que estavam lá a mandar. Mas sabe-se que muitos dos claridosos tiveram documentos, escreveram coisas que tinha a ver também contra o domínio colonial. Então, a Guiné-Bissau não teve isso. Nós tivemos a chamada geração dos políticos culturais, que é formada por pouquíssimos guineenses
por cabo-verdianos e por portugueses que estavam lá a trabalhar na administração colonial. Porque os cabo-verdianos, porque os filhos da terra, que eram pessoas oriundas de vivências maritais, alguns por estupro, entre brancos e negras, porque quando foram para lá, não levaram mulheres, as mulheres não foram, só foram os homens. E os que foram para a Guiné, sobretudo, eram os chamados degradados, os chamados tongomaus, os chamados lançados, porque eram lançados na mata, eram pessoas que tinham sido condenadas à morte, e então a coroa decidia que, em vez de mandá-los para a forca, em vez de mandá-los para a guilhotina, era melhor deixá-los em África. Talvez aí teriam alguma utilidade. Então eles lá podiam morrer, se morressem era a sorte deles, se vivessem também era a sorte deles. Mas muitos portugueses que lá foram na altura morreram por causa do paludismo. Outros morreram por picada de bichos e algumas outras doenças tropicais que a natureza deles não aguentava. Então o que é que eles faziam? Pegavam em mestiços, pegavam cabo-verdianos e mandavam para a Guiné para trabalharem nessa área da administração e do controle do comércio. Porque diziam, não, eles já têm gênese dos pretos, eles vão aguentar a chuva, vão aguentar os mosquitos, então é assim. E então nessa altura muitos cabo-verdianos foram para a Guiné para trabalhar ali na situação de administradores, na situação de professores, etc. Mas muitos daqueles cabo-verdianos também que foram mandados para a Guiné eram netos e bisnetos ou trisnetos de guinenses que foram levados para Cabo Verde à força para habitarem a ilha, que era uma ilha desabitada. Então, foram para lá brancos, foram italianos, foram alemães, foram de várias partes da Europa, e houve aquela mistura. E há zonas, há ilhas em Cabo Verde, onde você vê gente de olhos azuis, pode ter pele escura, mas olhos azuis, olhos verdes. Podem encontrar pessoas de pele muito clara, cabelos avermelhados, ou aqueles que o pessoal chama de russo, que não são loiros, mas que são muito claros, têm olhos claros, mas não são brancos. São pessoas já com alguma mistura. Então, isto para mostrar que a própria colonização foi dispar no seu propósito. Para cada país, eles tinham um propósito. E para cada propósito, eles tinham uma forma de atuação. Na Guiné atuaram de uma forma, foram muito violentos, houve massacre de Binditi, que levou a que Amílcar Cabral se juntasse aos seus colegas, alguns deles estudantes da Casa do Império, porque Amílcar Cabral foi um bom estudante. Na Guiné não pôde continuar, porque não havia liceu, e os pais mandaram-no para Cabo Verde, onde ele estudou e foi dos melhores alunos, e foi agraciado com uma bolsa para fazer a agronomia em Portugal. E cedo Cabral mostrou que ele sabia o que queria. Cabral mostrou que ele tinha sensibilidade para aquilo que ele mais tarde viria a chamar de homem novo. Cabral fala de homem novo quando fala daquele homem íntegro, quando fala daquele homem preocupado com o outro homem, com o bem-estar do povo. Então, nessa altura, quando ele convence muitos colegas, amigos, camaradas, e vão para a mata em 1963 e inicia a luta armada, então, nessa altura, Cabral conseguiu também contactar com várias pessoas, várias entidades. E Cabral, costumamos dizer que ele era um pedagogo da luta, Cabral era um diplomata, Cabral era também um guerrilheiro e era um grande combatente das causas das causas humanitárias. Então nisso
Gostaria de começar com uma citação da Amílcar Cabral. Ele fala da cultura. Ele diz: um povo que se liberta do domínio estrangeiro não será culturalmente livre, a não ser que, sem complexos e sem subestimar a importância dos contributos positivos da cultura do opressor e de outras culturas, retome os caminhos ascendentes da sua própria cultura, que se alimenta da realidade viva do meio e negue tanto as influências nocivas como qualquer espécie de subordinação a culturas estrangeiras. Se o domínio imperialista tem como necessidade vital praticar a opressão cultural, a libertação nacional é necessariamente um ato de cultura. Tanto a luta é um ato de cultura, como a educação é um ato de transformação. E ali ele encontra Paulo Freire nas matas da Guiné e trabalham juntos na área da alfabetização, a chamada alfabetização funcional, que era a alfabetização que tinha em conta tudo que estava à volta do combatente, tudo que estava à volta do guerrilheiro. Então ali a nobre frase de Paulo Freire, que se encaixou na altura, que quando nós ensinamos um homem ou uma mulher a escrever, a contar, a fazer cálculos, nós estamos a dar instrumentos para que essas pessoas, esses indivíduos, possam escrever ou reescrever a própria história. Então, Cabral nos ensina a escrever a própria história, mas ele nos ensina também a aprender com os outros. E ele tem uma máxima que diz: aprender, aprender, aprender. Aprender da vida, aprender com o nosso povo, aprender com a experiência dos outros, aprender dos livros, aprender sempre. E tem uma outra que diz: os que sabem devem ensinar aos que não sabem. Propalando a questão da educação, mostrando que o futuro constrói-se hoje, cuidando das crianças e da juventude, para que amanhã tenhamos jovens sãos e depois da manhã tenhamos uma juventude preparada para poder tomar conta do país. Dito isto, eu vou ler alguns aspectos que eu trouxe para compartilhar convosco, que eu comecei com alguns tópicos, porque o que nós vamos fazer neste encontro, é abordar o conceito e a definição da liberdade, e a liberdade como valor fundamental da dignidade da pessoa humana. Vamos versar um pouco sobre formas de resistência ao racismo e ao colonialismo em África. Por que é que vale a pena nós falarmos disto tudo? Por que é que vale a pena nós abordarmos nos dias de hoje a questão do neocolonialismo? Porque muitos de vós que são jovens aqui não viveram para assistir às atrocidades da ditadura aqui no Brasil. Muita das nossas juventudes na Guiné não viveram aquilo que nós chamamos de noite colonial. Porque noite colonial, por quê? Porque era à noite que a PIDE ia à casa das pessoas, bater a porta, levar os homens, porque alguém foi detonar essa pessoa, dizendo que a pessoa colabora com os guerrilheiros do mar. Então era uma viagem sem volta. A pessoa era levada, ou ia parar a roça em São Tomé, ou ia parar a Tarrafal em Cabo Verde, ou ainda ia parar as Ilhas das Galinhas na Guiné-Bissau. Então, essa noite colonial que muitos não tiveram a vivência e que nós ainda hoje não estamos a criar condições para ensinar isso, para dar a conhecer essa parte da nossa história sempre. Estamos a tentar mergulhar-nos numa amnésia histórica.
estamos a tentar mergulhar no esquecimento. Isto não é bom, eu esqueço. Isto não vale, eu esqueço. Isto vai pôr em causa a dignidade do nosso país, então isto não existe. E pode haver até gente que diga, será que essa tal ditadura chegou a acontecer mesmo? Se aconteceu, como é que aconteceu? Quem é que pode falar dessa vivência? Quem pode falar dessa vivência? São os intelectuais, são as elites formadas. É a pequena burguesia comprometida com a questão do humanismo, com a questão do homem novo, do homem digno. Mas se não fizermos o nosso trabalho, nós vamos correr o risco de não termos testemunhos da nossa história recente. E elas existem. E nós só poderemos lutar contra esse esquecimento dos horrores. Nós só poderemos trabalhar no sentido de sermos cabeças pensantes, homens éticos, homens que sabem que a vida não é só entrar e sair, entrar para a faculdade, fazer o curso. A vida também nos dá a possibilidade de um comprometimento com o nosso país. De sermos pessoas comprometidas com aquilo que se passa, com o racismo que nós vivemos, com a falta de equidade que nós vivemos. E então, em vez de nós termos vergonha da nossa história, nós devemos lutar e criar condições para reparações dos males que aconteceram durante a nossa história, com a escravização, com o escravagismo, com o colonialismo. Não temos que ter vergonha. Temos que encarar de frente a nossa história. Poder estudar, poder ter produções. E essas produções, nós é que temos que reconhecê-las. Nós é que temos que trabalhar com essas produções. Trabalhar, divulgar para a descolonização das universidades, a descolonização das mentes, a reafricanização dos espíritos, como fala a Rita Cabral. Isso significa reconhecer que há um mal que foi feito na nossa sociedade. Reconhecer que não há equidade na distribuição de bens, que é preciso nós sermos motores, sermos transformadores dessa injustiça social ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E é necessário nós trabalharmos nesse sentido. Agora, se nós fizermos como aquele pássaro bonito, grande, que enterra a cabeça na areia e deixa toda aquela parte bonita no ar, então não estaremos a fazer o trabalho que é devido a uma universidade. E eu vou recorrer, antes de ir aos tópicos, vou recorrer-me aqui só a uma fala de Alfa Idrissa Sow, que é um grande africanista, que é um dos historiadores que está a trabalhar com a Unesco, está a trazer muitos aspectos de produções dos intelectuais africanos para a ribalta. E ele questiona como é que nós podemos adentrar nos corpos literários, nas produções, sem conhecermos a cultura a eles subjacente. E ele diz que essas produções são menosprezadas e subalternizadas. Se assim é, como é que nós poderemos conhecer ou reconhecer as produções feitas pelos afrodescendentes, pelos africanos, pela diáspora, pelos afro-brasileiros? Como é que nós poderemos descobrir isto se nós não estamos a ler? É aquilo que eles produzem. Ele diz assim: não é possível desenvolver harmoniosamente culturas e valores que se ignoram, que se negligenciam ou que pouco se conhecem. E ele diz: na África Negra continuam a ser desprezadas as riquezas culturais nacionais, permanecendo-se indiferente a seu respeito, à espera de que o público ocidental reconheça
Algumas dentre elas que todos se apressem então em consagrar e adular, enquanto no que respeita ao essencial, nem sequer chegam a compreender. Quando nós não compreendemos a nossa cultura, quando nós não entendemos sobre a produção, e ele apela à busca de novos apriorismos, diz que os estudos africanos não podem ser modismos, não podem ser moda. Está na moda estudo africano, está na moda ser afro, está na moda ser rasta, mas dentro das nossas cabeças, o que é que está lá? O que é que nós sabemos que há uma luta que deve ser feita? E o que é que nós estamos? Qual é a nossa participação nessa luta? Qual é a nossa parte? Porque normalmente hoje a gente diz, eu estou a fazer a minha parte. Será que todos nós estamos a fazer as nossas partes? Será que todos nós temos consciência de que somos necessários nesta luta contra o imperialismo, contra o colonialismo, que agora só está vestido de uma outra roupa e tem outros tentáculos? Porque o colonialismo, diz Janita Cabral, não acabou com a independência formal. Há uma independência que é reconhecida, a assinatura de papéis, etc. Mas nos nossos países nós temos as elites políticas, nós temos a pequena burguesia, que mancomunado com o colonialismo, ele transforma-se em neocolonialismo. E tem lá dentro quem faz o servicinho para ele. E nós vamos continuar nisso. Vamos, se nós não nos rebelarmos contra este status quo. Nós é que temos que dizer não. Nós é que temos que conhecer a nossa história para poder lutar por coisas a que temos direito. Não podemos ser aquela juventude impávida e serena. Não podemos ser aquela juventude que senta e vê o navio a passar e ele está ali no seu canto, fuma o seu cigarinho, toma o seu piso, faz outras coisas, mas nada de intervir, porque eu não sou dessas da política, eu não faço política. Mas quem é que não faz política? Todo mundo faz política. Há vários níveis nós fazemos política. Mesmo quando saímos de casa só à procura da alimentação para aquele dia, estamos a fazer política. Vamos fazer uma revisão das nossas vidas para ver como, de facto, nós fazemos política. Quando eu uso o meu rasta, quando eu tenho o meu afro, eu estou a fazer política. Eu estou a mostrar quem eu sou. Antes, reparem, cabelo encarapinhado era feio mamas grandes eram coisas feias, ter bumbum grande, nós em crioulo falamos bunda, ter bunda grande é coisa feia, porque endiabra os homens, portanto, ter lábios carnudos é uma coisa muito feia, ter as narinas largas é outra coisa mais feia ainda. Então, hoje o que é que se passa? As pessoas colocam MLs para deixar os seios mais feios, as pessoas colocam um pouco mais para ter o bumbum mais avantajado, as pessoas estão a operar os lábios para meter silicone, para ficar com os lábios mais grossos. Olha, preto está na moda, o negro está na moda. Ser negro é bonito, ser branco também é bonito. Temos que nos orgulhar daquilo que nós somos. Se eu sou branco, devo ter orgulho de ser branco. Aquele branco homenoso, não é o branco fascista, não é o branco colonialista, não é o branco que quer cativar o outro. Ser negro é bonito. Aquele negro consciente, aquele negro que conhece o valor do negro, aquele negro que conhece a sua história, que sabe porquê que temos quilombolas, porquê que houve quilombolas. Surgiram do nada, alguém sentou-se um dia e lembrou-se de estar ali para dizer, não, foi uma lei de desescravização mal feita, mal organizada.
chega um momento, acabou a escravatura. E as pessoas que foram escravas vão onde? Têm casa, têm trabalho, têm renda, têm bolanha para lavrar, têm algum sítio onde podem fazer o seu comércio. Não têm nada. As pessoas foram largadas assim, não Deus nada. E muitos não sobreviveram. Foi o segundo navio negreiro, essa desescravização. É preciso conhecermos a nossa história. É preciso, sim, saber de onde viemos para podermos compreender o nosso lugar nesta sociedade, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, na África e em toda a diáspora, onde afrodescendentes estão, nos Estados Unidos da América, em Cuba, em vários lugares do mundo. Temos que ter essa consciência do homem novo, para saber o nosso lugar, para saber como é que vamos contrariar esse curso hegemônico, esses discursos hegemônicos, que não nos inspiram de modo nenhum, que só nos fazem mal, que nos deixam doentes. Caríssimos colegas, professores, estudantes, temos tópicos. Eu queria apresentar a Guiné-Bissau, mas não vai dar para fazermos a apresentação da Guiné-Bissau. E vamos trabalhar sobre a negação do colonialismo através da preservação da cultura, da identidade e da história do povo e do país. Como vamos lutar contra o racismo e o neocolonialismo? Isto está nas nossas mãos. Os impactos do colonialismo europeu na África e na diáspora, quais são esses impactos? Será que nós temos ciência? Será que temos consciência desses impactos sobre nós, sobre as nossas vidas? O racismo, as suas roupagens e modos fatiando. A importância de uma educação transformadora na luta contra o racismo. Um olhar sobre o conceito da educação e cultura na concepção da Anita Cabral, que já abordamos aqui, enquanto ferramenta de transformação social. No final, se der tempo, vamos fazer um resumo. Se não der também, vamos andar para frente. E Cabral diz, eu cito, enquanto houver colonizados, e eu acrescentei, neocolonizados e elites locais descomprometidos com a luta do povo, não haverá liberdade. E quando não há liberdade, não há dignidade para a pessoa humana, diz a Anita Cabral. E eu queria lançar um reto aqui, para cada um de nós, o que significa liberdade, a partir de uma perspectiva africana, ou afrodescendente, ou afrodiaspórica. Para nós que estamos aqui, há algum voluntário que quer me dizer o que significa a liberdade para ele? Cabral já nos disse o que é liberdade. Ele diz, quando nós perdemos a liberdade, perdemos a dignidade. Essa é na perspectiva também da Cabral. Mas há aqui alguém ousado que enfrenta a fera, que vai levantar-se aqui e dizer, para mim, liberdade é. Ok? Vamos? Meu nome é Denise. Bom, para mim, liberdade é saber quem se é, o que não se quer e principalmente não se deixar influenciar. Ainda que ao lado, uma ousada ou um ousado, que me diga na sua perspectiva o que é a liberdade. Vocês têm os instrumentos que Paulo Freire diz. Beatriz, 48 anos. Para mim, liberdade é poder criar o meu filho preto, quando eu vi minhas filhas como mulheres pretas. Eu fui indagada pela professora das minhas filhas falar que eu acho que as meninas eram tão altivas, tinham consciência da beleza, da raça, e meu filho não. E aí eu disse para ela que eu não podia criar meu filho preto como eu crio as minhas filhas pretas. Porque eu tenho que cercear ele de ir à rua com boné, que eu não permito muitas vezes que ele vá a ambientes de chinelo,
porque eu sempre tenho medo que ele seja indagado como marginal. Ele quer usar o cabelo louro. Todo mundo usa o cabelo louro, por exemplo. É uma moda, brancos, pretos. Mas o meu filho eu temo. E as pessoas me falam, você deixou ele pintar o cabelo de louro? Eu falei, gente, mas é uma liberdade que ele precisa ter. Mas ao mesmo tempo eu sei que ele não tem esse direito no país que eu vivo e no mundo que eu vivo, né? Então liberdade para mim é poder falar que meu filho e a minha filha vão ser criados igualmente como pessoas pretas. Que eu sei que o que eu posso permitir para mim, infelizmente não posso permitir para mim. Centrão, ali, a ousada que vai levantar-se. Para mim, liberdade é. Quem vai ser, eu já estou a ver quem. Ela está a tomar posse, está a medir. Como é que eu me levanto? Será que eu vou me dar bem? As palavras vão sair como eu quero? Vão. Então levante-se. Quem vai? Estamos à espera. Ela está de óculos, está a olhar para um lado, a falar com o outro. E tem alguém ao lado com uma câmera. A liberdade para mim é poder sair na rua e não ser atacada por homens ou, enfim, qualquer tipo de polícia, qualquer tipo de norma em que eu possa ser livre e se disciplinando. Isso é liberdade. Estamos a falar de africanidade. Será que alguma vez vocês já pensaram na palavra africanidade? Nós em crioulo temos guinendade. Falamos de guinendade. Eu sou da Guiné e eu vou roncar a minha guinendade. Porque eu sou nobre, eu sou filha de Nquim, sou neta do Puri. Então eu ando de cara levantada, eu ando confiante. E falo da minha guinendade. Agora, quando nós falamos da nossa africanidade, nós que somos afrodescendentes, nós que somos africanos, nós que somos netos, bisnetos de africanos na diáspora, para nós, o que é africanidade? De que africanidade nós podemos falar hoje? Começamos por este lado, agora vamos por este, vamos começar por aqui. Muitas querem falar, mas o que custa é levantar-se. Quem já se predispôs a falar da sua. Ok, este lado é maravilhoso. O lado esquerdo é pá. Opa! Olha, qualquer coisa. Eu saí e eu pensei que quanto mais você vai aumentando o território de você fazer, mais você está sendo, é um sentimento muito maravilhoso. Sabe? É um sentimento muito, é muito bom, quer dizer, tá bom. E é para você ser safe. Mas ao mesmo tempo você vê que as coisas que eu vou mentir, você não faz um bom. Tem muita coisa que você vai ver que é o exatamente. Você não vai ficar de como eu quero. Então, tem uma luta constante e diária assim, como você falou lá político, a todo momento você está se dando mesmo. Eu acho que existir é um ato político. Bom, acabou. Se existir, você é uma pessoa politizada, não pode fazer. E eu queria saber se você tem uma dica para levar o ser negro de uma forma mais acolhedora, que não seja de hoje seja de uma origem de luta, sabe? Porque não se fala sobre a cerveja, não se tem lutar para isso. Eu não quero estar essa função. E aí eu venho nessa palestra aqui, e aí você conta toda a história, obviamente essas coisas, eu não vou de novo, mas eu queria estar na palestra. Isso é sobre só coisas boas, sabe? De lutar, essa fase de colonização, de nada. Eu queria ser negro, deixando saber o que é
em negar certas coisas. Nós na Guiné dizemos que o nosso corpo, enquanto corpo humano, com células vivas, ela está em constante luta para a minha sobrevivência enquanto pessoa. Então não podemos banir a palavra luta da nossa vida, porque a luta está em nós. Eu estou doente, luto para ficar boa. E a minha família luta para que eu fique boa, porque levam-me ao hospital, estou a tomar remédios e eu vou ficar boa. Não tenha medo da palavra luta. A palavra luta é uma palavra pacífica. A luta torna-se violenta quando uma violência vem em cima de você. E porque a violência gera violência. Aí alguém te violenta e você dá a resposta da mesma medida. Ou então você foge para evitar o conflito. Mas a luta é constante nas nossas vidas. Nós lutamos para sobreviver enquanto seres humanos e lutamos enquanto africanos aceitando a nossa origem. Foi o que eu acabei de dizer. Não podemos ter vergonha da nossa origem. Não podemos. Por exemplo, na Guiné-Bissau, há duas etnias que têm muitas cerimônias. São as etnias que aceitaram a ancestralidade. É a etnia Pepel e a etnia Manjá. Eu tenho as duas etnias. Tenho as duas etnias no meu sangue. Da parte do meu pai, eu tenho outras, mas da parte da minha mãe eu tenho Manjá, eu tenho Papel. Mas eu não me amedrontei diante de tudo aquilo que é a minha identidade, tudo aquilo que a minha guinendade, ou pepelidade, ou manjapundade, me propõe fazer. Eu faço. Embora sendo uma pessoa letrada, uma pessoa que trabalha no Estado, uma pessoa que viaja para lá e para cá, eu não tenho vergonha de fazer as cerimônias. Faço com muito orgulho. E hoje muita gente faz cerimônias também porque me viram fazer. E muita gente vem ter comigo para dizer: eu tenho essa cerimônia para fazer, mas eu tenho medo que as pessoas me ajudem. Eu disse: não, primeiro pensa em você e pensa na sua comunidade, pensa na morança dos seus bisavós, pensa nos balões em que nós acreditamos que eles existem, que são as almas dos nossos bisavós, dos nossos avós, etc., que acreditamos que estão à volta da casa para nos protegerem. Então isso nos dá confiança. E vamos pensar, nós não somos nenhum bárbaros, vamos pensar nos povos que se diziam mais civilizados, os romanos. Os romanos tinham os seus males e tinham os seus males, que são os ancestrais a quem eles fazem libação. Libação não só com água, até com água quente. Então, nós fazemos isso. Nós fazemos a libação aos nossos ancestrais. E não há de ter vergonha. Vai para a vida. Tens que encarar. Tens que ousar. Porque assim, a vida nos quer ousados. Se nós nos trememos diante da vida, ela nos faz estar. E tens que falar com a mãe, falar com o pai, falar com os manos, falar com os colegas, abrir e falar sem medo. É o meu apelido, sem medo. Falar sem medo. Porque quando a gente tem medo, nós travamos. Não conseguimos nem sequer levantar neste auditório para participar. E na nossa cabeça está tanta coisa boa que nós poderíamos estar a partilhar aqui com os outros. Eu não vim aqui para dar lições a ninguém. Eu vim aqui para partilhar. Eu vim aqui para vos dizer da minha experiência, mas para ouvir de vocês também a vossa experiência. Ele falou dos seus medos aqui. É normal, o medo é algo tão natural. O corpo humano é esperto. Quando ele vê uma coisa que vai lhe atrapalhar, fica com medo e ele pode-se. É como os nossos olhos. Se eu fizer assim, ele fecha, é automático. Então é normal nós termos medos de situações. Neste mundo tão violento, há muita violência.
Mas nós é que temos de trabalhar essa violência para transformá-la em outros projetos que possam mudar as nossas vidas, que possam transformar as nossas vidas. E ele falou do libertador, auto-libertador. E diz, você não pode mudar, você pode mudar. Se ousar, muda. Está nas suas mãos, acredito. Não está projetado aí, vocês queriam ler, mas estão com sorte, eu tenho que ler. E tenho aqui umas coisas que eu escrevi sobre a africanidade, dizendo que dizem respeito aos múltiplos do ser, de viver, pensar e existir, produzidos por povos africanos e suas diásporas. Essa é a nossa africanidade. A nossa africanidade é a nossa produção. É a nossa identidade, é a nossa maneira de viver, é a nossa maneira de estar no mundo. São os nossos cabelos, é a nossa pele, é a nossa língua, é a nossa maneira de falar. Tudo isso é africanidade. A africanidade vai além da geografia. É um campo simbólico e cultural atravessado por línguas, ritmos, espiritualidade, sobretudo espiritualidades, cosmologias e formas de organização comunitária. É também um conceito político, porque tudo vai dar à política, pois a africanidade, ela afirma a centralidade das culturas africanas como produtoras de conhecimento e de civilização, negando a narrativa colonial que reduziu a África à ausência, à barbárie ou à periferia do mundo, porque para os europeus o africano não tem história, a África não tem história. A história da África começa com a história da invasão, dos descobrimentos, dos achamentos, das chegadas, ali é que começa. Então eles chegaram e faliram logo aquelas pessoas já com 50 anos, 20 anos, que crueza, hein? Eles não acharam nada, eles foram aterrar ali, eles foram descer ali. É também um conceito político porque afirma a centralidade das culturas africanas como produtoras de conhecimento e de civilização, negando a narrativa colonial que reduziu a África a toda a periferia do mundo. Uma narrativa que é necessário banir através das produções africanas e afrodiaspóricas. É necessário que pensadoras e pensadores africanas e africanos produzam e divulguem produções que contrariam os vários discursos hegemônicos que se vão espalhando pelo mundo. Porém, de que forma poderemos fazer isso se as universidades, se as próprias mentes ainda não se libertaram das amarras coloniais e neocoloniais? Como se pode adentrar num campus, num corpus, sem conhecer a cultura a ele subjacente? E se essas produções que nos representam são menosprezadas? Como? Nós falamos disso no início. E vamos também falar da liberdade, como o conceito e os sentidos históricos da liberdade. Já muitos aqui falaram sobre a liberdade, mas eu vou acrescentar um pouco de sal nesta narrativa. A liberdade, quando pensada a partir dos povos africanos, tem sentidos plurais. Nas sociedades tradicionais, por exemplo, ela está muitas vezes vinculada ao coletivo, à harmonia com a comunidade e a natureza. No contexto colonial, a liberdade tornou-se palavra de luta contra a escravização, a exploração e o apagamento, eu costumo dizer, a amnésia profunda. No entanto, nem sempre as promessas de liberdade, com as abolições ou independências, resultaram em emancipação real. As independências, por mais não representaram independência de fato, e econômica, financeira e cultural.
E Amílcar Cabral nos ensinou que não basta libertar o território, é preciso também libertar a cultura e as consciências. Assim, a liberdade é um processo político, social e epistemológico também, que continua sendo construído, disputado e reivindicado. Todos os dias nós reivindicamos pelas nossas liberdades. O colonialismo não foi apenas uma dominação militar e territorial, mas também uma colonização das mentes e das culturas. O racismo moderno nasce e se consolida nesse processo como uma justificativa ideológica e da exploração. E a luta contra o colonialismo sempre caminhou junto à luta contra o racismo, desde as rebeliões dos navios negreiros até os processos de libertação nacional na África. Hoje, o racismo persiste de forma, eu empresto estrutural, nas instituições, na educação, na linguagem, até nos imaginários. Resistir a ele é resistir também à colonialidade. Essa sombra sabe que insiste em organizar o presente. Cabral Fanon, Ngugi wa Thiong'o, que é um escritor de Quênia, e tantos outros continuam a nos oferecer ferramentas para essa batalha contínua. Esqueci-me do Pablo Pluma, do MSZ e de todos aqueles que trabalharam no sentido da reafricanização dos espíritos, a reafricanização das mentes. E as nossas lutas continuam atuais. Na palavra dele, eu vou deixar esta pergunta para ver quem é que vai responder, professores ou alunos. As lutas continuam atuais? Que desafios temos pela frente e como superá-los? Claro que as lutas continuam, porque os sistemas de opressão se reinventam, criando roupagens que os permitem, se possível, perpetuar-se no poder, ocultados pelas elites locais. As desigualdades sociais, o racismo ambiental, a violência policial, o epistemicídio, a precarização da vida negra, são desafios ainda abertos e competem-nos a nós todos, da África, da diáspora, os afrodescendentes, todos têm que estar abertos para participar nesse trabalho de grupo. Eu já não vou falar de grupo, vou falar de trabalho de grupo. Há um trabalho de grupo a nível global que deve ser feito em favor da dignidade da pessoa humana. E reconheça-se que há novas forças em movimento. A juventude organizada, as mulheres negras que constroem redes de cuidado e de poder, artistas intelectuais que reencantam o mundo com perspectivas africanas e afrodiaspóricas, são a esperança hoje. Portanto, há esperança. E a grande tarefa ainda é descolonizar as estruturas e os afetos. Como é que nós vamos descolonizar? Nós é que temos que trabalhar nisso. Há várias ações afirmativas, há situações de adoção de cotas. Tudo isso serve para reparar aquilo que a nossa história fez de errado. E nós não, volto a repetir, não temos que ter vergonha da nossa história. A história é feita de atos e de fatos. Eu nasci e vi. O que é que eu posso mudar lá no passado? Não posso mudar o passado, mas aqui no presente, onde eu estou, viva e de força, eu posso trabalhar no sentido de mudar o curso da história, de inverter a pirâmide, como diz Carlos Jorge. Então, Cabral diz que é preciso construir um homem novo, um homem comprometido com o bem-estar do seu povo, um homem digno, um homem ético, um homem verdadeiro, um homem disciplinado. E nestes tempos, construir um mundo novo, radicalmente justo, plural e enraizado em nossas memórias de luta e de esperança. Um mundo em que se quebram barreiras e se incluem a todos, não deixando ninguém para trás. Este é o lema das Nações Unidas, que diz que não podemos deixar pessoas para trás. Devemos trabalhar no sentido de irmos todos juntos. E quando sentirmos que alguém ficou para trás, é ir lá e pegar a ovelha
não é aquela que está no plural que a gente cuida. Cuidamos das ovelhas que estão fora, para ir buscá-las e trazer para esta nova luta. E hoje, as lutas são feitas de narrativas. Vivemos a era de novas tecnologias de informação e comunicação. Nessa era, às vezes, uma simples inverdade na internet dá cabo da vida das pessoas. Então, devemos estar preparados para saber que temos que criar narrativas para contrariar isso e levar as pessoas a usar essa ferramenta como algo que pode ser construtiva, como algo que pode mudar as nossas vidas para positivo. Portanto, eu fico por aqui. Eu acho que nem eu portei-me muito bem e fico por aqui dizendo que agradeço esta moldura humana aqui. Isto significa que vocês me acolheram de braços abertos e Cabral diz que nós temos que aprender uns com os outros. Nós temos que ensinar. Quem sabe algo, nós não podemos ser homens e mulheres de várias ciências. Nós somos homens e mulheres de uma ciência e vamos aprendendo as outras ciências com os outros que dominam essas artes. Portanto, eu fico por aqui agradecendo mais.